E no momento em que nós estamos passando, que para mim é um momento de felicidade, né? Porque graças ao grande decreto do universo, eu estou à altura do gospel em termos de inimigo daqueles que nos levaram. Eu fico muito feliz por isso. Porque todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar no comando da nossa instituição, eu estive pela vontade do voto do povo maçônico do Grande Oriente de São Paulo. Há uma frase que me acompanha muito. Levante suas palavras, não sua voz. É a chuva que faz as flores crescerem, não os trovões. E nesse momento, meus irmãos, não é momento de revolta. Não é momento de nós ficarmos retratando absolutamente ninguém. É momento, sim, de nós fazermos uma introspecção serena, uma introspecção bastante inteligente. Não apenas com relação à nossa ordem no momento que ela está passando, mas conhecendo a nossa historicidade. E voltando, para não falar que eu vou cair no erro, eu decidi castigar vocês com um texto bem pequenininho do que eu penso nesse momento que nós estamos vivendo. Aí vocês analisem se a minha posição é uma posição correta ou não. O julgamento de vocês, independente de gospel, Robin, Crespo, Grande Oriente Paulista, para mim, todos viram a mesma luz. Todos nós somos maçons e nos reconhecemos como tal. Lamentavelmente, as administrações maçônicas fizeram um outro protótipo de maçonaria que ainda não entrou no coração de muitos irmãos. E tomara que não entre. Porque nós estamos vivendo num momento, meus irmãos, é uma manifestação de ódio ao gospel. E pela vontade soberana de seus membros, decidiram romper a subordinação junto ao ente federado e trilhar seu próprio caminho. Uma entidade maçônica formada por homens livres e que trazem consigo o legado de sua fundação em 29 de julho de 1921. Uma entidade que sempre pregou pela liberdade e ousou ser o refúgio da fraternidade. A partir da sua desfiliação de uma determinada federação, o Grande Oriente de São Paulo e seus membros passaram a ser humilhados por aqueles que outrora bradavam em conjunto pelos lecionados de nossa sacrossanta instituição. De forma inusitada, essa sociedade de homens livres e inteligentes, comprometidos com a pátria e com a humanidade, passou a ser alvo de desconstrução moral, não só de seus dirigentes, mas também dos membros que a compõem, rotulados e alvejados com a seta do ódio e da incompreensão por seus irmãos que foram iniciados no gospel, e rasgaram seus próprios kits parceiros de iniciação, ao olvidarem suas próprias origens iniciáticas. Esses que comandam esse movimento se arvoram justos e regulares, buscam calar uma sociedade que jamais aceitou o arbítrio e a discriminação e que sempre lutou pela liberdade. Hoje, em silêncio contido, cerram fileiras e desferem discurso de ódio tão comum na sociedade civil. E esse mesmo discurso, meus irmãos, infelizmente, adentra as nossas colunas e ecoa em vozes que desconhecem as nossas tradições, nossas lutas pela liberdade. Estão ficando sem bateria. Esses discursos de ódio, advindos de grupos que se julgam detentores da ordem, se concretizam na forma verbal ou não verbal. O discurso verbal pode ser entendido como atos, falas ou textos em que se expõe o ódio contra seus próprios irmãos, que em nome da liberdade praticam a maçonaria livre e fraterna, longe do jugo do autoritarismo e da sujeição como de outrora. Os irmãos do gospel que orgulhosamente estão filiados ao Grande Oriente de São Paulo, sabem que todos os discos pejorativos daqueles que optaram pela sujeição e patrulhamento faz parte de seus aprendizados contra o fanatismo e a ignorância. Exemplo disso, meus irmãos, são os ataques proferidos aos irmãos do gospel, quando esses lutam por seu direito e liberdade,
em optar por uma instituição livre, soberana, composta por homens justos e dedicados à causa do bem. De outro modo, o discurso de ódio não verbal, exposto em símbolos ou imagens, também carrega consigo o simbolismo desse lamentável ódio, geralmente de um período histórico em que houve sucessivas violações aos nossos direitos que culminaram com a infeliz, mas oportuna desfiliação ocorrida em 2018. Um exemplo é o contrato de adesão oferecido aos que hoje assinam manifestos contra o gospel, na tal de uma cláusula 7ª, em troca de reconhecimento, ainda que esse custasse como custou o valor de suas soberanias, ao aquecerem sob pena do destrato, se essas potências um dia ousarem a vir reconhecer o grande Oriente de São Paulo, ainda que fora da sua jurisdição na capital paulista. Assistir passivamente esse ódio contra o gospel e a esse dar crédito, a ponto de uma loja atender à proibição de não receber seus iguais em seus trabalhos, é fortalecer essa corrente de ódio, é ratificar a posição de intolerância jamais vista em um meio no qual ainda a investigação universal expressa no landmark de McKay, em seu inciso 14º, não ter aplicação nenhuma e para muitos uma simples letra morta de um instrumento imutável, assim considerado em maçonaria. Para alguns, o gospel não poderia dar certo. Não seria possível que uma entidade, ainda que centenária, mas fora do jogo da subordinação, vencesse suas dificuldades de ordem financeira, construísse o maior prédio maçônico da América Latina, congregasse em sua estrutura cerca de 360 lojas, e milhares de irmãos livres e resolutos na causa em que um dia choraram em defesa dos mínimos princípios da convivência humana. Não há ataques à pseudo-maçonaria, que se multiplica a cada dia e contrária aos nossos princípios, e laqueiam a boa-fé do profano, e oportuniza o conhecimento secular da nossa instituição, aqueles que dela utilizam para proveito próprio. Estamos falando em mais de 170 ditas potências maçônicas nesse curso. Essas sim deveriam ser combatidas. A falta de propósitos de uma instituição que registra triste decadência no mundo e que não consegue conter a evasão dos seus iniciados deveria ser a ordem do dia em pauta pela união das instituições, com o verniz da nossa doutrina, história e tradição. Mas o objetivo, meus irmãos, é combater aquele que poderia ser um bom aliado e está sendo visto como adversário. De forma passiva e covarde, não é um ensinamento e nem encontra luzes da nossa doutrina. É hora, meus irmãos, de empunharmos as nossas armas contra profanos de avental, que se reúnem em salas fechadas para determinar a ração de um gado, que não somos. É hora de os maçons verdadeiros dar um basta a essa perseguição hedionda, que não leva ninguém a nada e que só enfraquece a já tão combalida maçonaria paulista e brasileira. Se a união para muitos é utopia, a liberdade não é. Façamos cada um na potência que bem escolhemos se filiar a verdadeira maçonaria, na qual, acima de interesses e opiniões, está o ser humano nele inserido e as suas opiniões respeitadas. O ser humano nela inserido como construtor social, pronto para a transformação social, auxílio e proteção da pátria e da humanidade, cumprindo assim o seu dever, quer como maçom, quer como homem, quer como pátria. Pensemos nisso, meus irmãos. Vamos dar um basta a decisões de gabinetes, cujo tema traçado em nada colabora com a nossa paz, a nossa união e a nossa fraternidade. A maçonaria clama pelo protagonismo do seu passado histórico e pelo orgulho daqueles que construíram e que hoje, no Oriente Eterno, se sentem envergonhados por tudo que está acontecendo no nosso momento. Que o ódio, meus irmãos, seja retirado à força de nossas lojas e jamais ocupe nossas colunas de paz, de harmonia e de concórdia. Meus irmãos, isso só depende de vocês. Isso só depende de todos nós. Muito obrigado.